O setor de provedores de internet e telecomunicações está em constante evolução. Quais são os maiores desafios que a IPv7 enfrenta atualmente em relação à gestão de redes, cloud computing e cibersegurança? O principal desafio dos provedores de internet hoje é justamente essa jornada de sair do B2C para o B2B. Por quê? Até então o mercado ele vinha crescendo, era uma venda totalmente reativa, né? Os provedores nunca precisaram se preocupar em como vender, porque ninguém tinha internet. Então, hoje o cenário é totalmente diferente, o mercado mudou muito e todo mundo já tem internet. E o principal desafio dos provedores de internet é fazer esse movimento de começar a explorar essas outras frentes. Então, o provedor hoje ele precisa virar um Solution Service Provider. O que é isso, em resumo? É o provedor virar um integrador de soluções. Então, a internet ela passa a não ser só o produto fim, mas ela ser o produto meio. Então, o provedor ele precisa entender de cloud, de cibersegurança, de soluções de TI em geral, para integrar esses produtos e poder atender o mercado enterprise, o mercado governo e explorar melhor o mercado B2B. Porque o verdadeiro valor hoje das operações não está mais no B2C. O ticket não sobe, a concorrência é cada vez maior. Em compensação, o mercado B2B é um mercado que está carente. Todas as regiões, eu acho que tem empresas, né? E essas empresas hoje não são bem atendidas. Então, se o provedor de internet entender que o futuro dele é se tornar um integrador de soluções, um Solution Service Provider, e ele estudar as soluções que existem dentro dessas disciplinas de cloud, de cibersegurança e de TI, eu acredito que os provedores de internet terão um novo ciclo aí bastante próspero. A IPv7 tem um plano ambicioso de fechar 2025 com 30 edge data centers, mas o mercado está curioso. Por que decidiram investir nesse setor e quais as expectativas para o futuro? A IPv7, ao longo dos anos, por cultura de inovação que nós temos dentro do grupo, nós sempre tentamos estar um passo à frente do mercado. Druander, me dá alguns exemplos. Primeiro, quando os provedores ainda estavam no rádio, nós estávamos sendo um dos pioneiros a desenhar projetos FTTH, tanto que hoje 1/3 do país são projetos ópticos da IPv7. Nós temos mais de 100 mil km de rede óptica projetada. Isso dá 2,5 voltas ao planeta Terra. Só que a mesma dúvida que tu está agora, cara, por que está abrindo uma empresa de engenharia para desenhar projetos de fibra óptica quando todo mundo está no rádio? A gente dizia, não, todo mundo vai ir para a fibra. Eu lembro quando a gente abriu uma boutique de investimentos e começou a falar de valuation, fusão, aquisição. Em 2016, eu escrevi um livro falando de M&A no setor de telecom para provedores e fundos de investimento. Aí o pessoal fala, o que esse gordinho está falando? Né? O que é isso? Valuation, fusão e aquisição? Isso nunca vai chegar no nosso setor. E aconteceu. E isso não é porque a IPv7 tem um superpoder. Na verdade, a receita é simples. A gente estuda as tendências do mercado e tenta antecipar essas tendências aqui no Brasil. E por incrível que pareça, a nossa margem de acerto ela é em torno de 80%. Já teve coisas que a gente errou. Eu lembro que em 2016 a gente comprou uma empresa de IoT e não virou, entendeu? Mas a gente trouxe muito aprendizado. Às vezes a gente acaba estando um pouco à frente do tempo. A IoT, se a gente parar para analisar, começou a ficar interessante agora mais recente, né? Lá em 2016 era uma loucura. Porém, com esses aprendizados, com esses acertos e com esses erros, nós começamos a avaliar o mercado no geral. Todas as tendências de 5G, 6G, IoT, Machine Learning, IA, então todas essas sopas de letrinha e tudo isso afunila num único ponto, processamento. Então, o Brasil tem riquezas naturais que favorecem muito a questão dos data centers. Então, a energia é o grande gargalo dos data centers e nós temos isso em abundância no país. Porém, os data centers brasileiros, eles são poucos. Quando a gente começou a estudar esse mercado, eram menos de 100 data centers no país. E hoje tem pouco mais de 100 data centers, mas comparado ao mercado americano, é infinitamente menor. E o próprio mercado americano e mercados de primeiro mundo, o pessoal vê a solução de edge para processamento descentralizado como uma grande tendência e estão investindo bilhões nisso. Então, a gente olhando essa tendência, olhando o que o mercado financeiro tem falado da tese de data center e de edge. Existe uma confusão no mercado, né? O edge data center, que é a casca, e o edge computing, que é o recheio.
a IPv7 ela investe em edge compute, então eu não estou construindo cascas, a gente investe em GPU, em processador, em servidores dentro de um rack, dentro de uma casca, né, de um edge data center que já existe. Porém, os data centers do Brasil, eles são centralizados no eixo Rio-São Paulo, alguma coisa em Fortaleza, alguma coisa no Sul, e o que nós estamos vislumbrando? Que com as aplicações, com exigências cada vez maiores de baixa latência, tudo em real time, não dá para se dar o luxo de ter delay. Logo, se a gente tiver um edge em cada estado brasileiro, as aplicações que têm essa demanda de baixa latência e alto processamento com uso de GPUs conseguiriam rodar em cima dessa nossa infraestrutura. Então, parece um projeto um pouco ousado, mas se vocês avaliarem todos os projetos globais que falam de processamento de dados, processamento descentralizado, vocês vão ver que não é nada fora do normal. O que falta ainda no Brasil é outras empresas com a mesma tese. Eu acredito que no país tem um espaço aí para em torno de 400 edges ainda, né? São 5.500 municípios. A gente está vislumbrando só 30 até o final do ano, mas eu acredito que tem espaço para bem mais e isso está gravado, então talvez no futuro próximo a gente possa conseguir avaliar, né, se realmente esse movimento aconteceu ou não. Sabemos que a IPv7 estava há mais de 2 anos em busca de empresas de cibersegurança para aquisição e queremos saber o que motivou a escolha da compra da Hunters Pay. Nesses últimos 2 anos, nós olhamos mais de 30 empresas de cibersegurança para comprar. Mas, por mais curioso que possa parecer, o que nos motivou não foi só a tese da empresa, mas foi os apontamentos do mercado financeiro olhando com bons olhos e validando que cibersegurança vai ser um mercado que vai acontecer consolidações. Então, visto que o mercado financeiro está olhando com bons olhos, existem tendências, né, de consolidação no mercado de cyber, nós validamos dentro de todas essas empresas que nós olhamos nos últimos anos e achamos 2 grandes diferenciais na Hunters Pay. A primeira, uma plataforma de bug bounty. Então, isso fora do país só cresce, tem uma aceitação enorme de grandes empresas e no Brasil isso está só começando. Então, uma startup com uma plataforma de bug bounty faz todo sentido, até pelas sinergias que tem com o resto do ecossistema da IPv7, né? Então, nós temos toda a parte de SOC, toda a parte de cloud, e ter a IPv7 Security com uma plataforma de bug bounty para atrair grandes empresas para o nosso ecossistema, isso, sem dúvida, é uma sinergia muito grande. E a outra sinergia é com o déficit de profissionais de cibersegurança que tem no mercado. Para vocês terem ideia, só em 2025 existe um déficit de 180 mil profissionais de cibersegurança. Então, além da plataforma, a gente está adquirindo um ecossistema que já profissionalizou mais de 9 mil pesquisadores de cibersegurança. Dentro desses alunos já formados pela Hunters Pay, a gente ainda tem o potencial de formar muitos outros. Então, quando tu junta a tese de bug bounty com a tese de education, a Hunters Pay, sem dúvida, virou uma empresa muito atrativa, visto as sinergias que eu falei antes. Visto que não é segredo que o mercado de telecom está saturado, como você enxerga oportunidades de crescimento para os ISPs e demais empresas nesse setor? Não é segredo, o mercado de telecom ele está passando por um momento muito ruim. Então, nem é uma questão, acho, de discutir oportunidades de crescimento, mas sim de sobrevivência. E isso não só para os provedores de internet, tá? Eu acho que isso inclui a IPv7. As empresas que não se transformarem nesse momento que nós estamos passando, terão vários problemas. Provedores de internet, por exemplo, mercado B2C, cara, é um mercado que não de lá. Então, tu cresceu organicamente no B2C, tá caro, o ticket só cai. Então, acho que não precisam entrar em detalhes, mas o mercado tá péssimo para quem está só no B2C. As oportunidades de sobrevivência e de crescimento estão em ir para o B2B, atender governo, virar um integrador de soluções, virar um integrador de TI, praticamente, onde a internet vai ser o produto meio. Aí que está o dinheiro. Esse mercado está totalmente carente. Então, o desafio para os provedores é como montar um portfólio para atacar esse mercado. E os desafios para empresas como IPv7, como fabricantes, como distribuidores, como consultores e todas as outras que cresceram, assim como nós, em torno dos provedores de internet, é como ajudar os provedores a fazer esse movimento. Então, não é por acaso que a IPv7 está investindo em cloud, que a IPv7 está investindo em cibersegurança, que a IPv7 montou uma software house uns anos atrás,
e nós compramos 5 empresas nos últimos anos. Por quê? O nosso posicionamento nós somos um BSP, um Business Solution Partner. Então, sabendo que os provedores estão com esse desafio, nós também estamos nos transformando, agregando mais produtos e soluções ao nosso portfólio para poder ajudar toda essa cadeia. E quem não entender que precisa fazer esse movimento, tanto fornecedores, quanto provedores, quanto consultores, vai ficar fora do mercado. Essa é a grande realidade e o momento que nós estamos passando. A consolidação vai continuar, porém, quem só atende B2C, cara, o valuation desse cara não está atrativo. O mercado já entendeu, já precificou o B2C. Então, o grande equity do setor de telecom está no B2B. Está em ter um portfólio de alto valor agregado com soluções de alta complexidade. Fora isso, é mais do mesmo. Olhando para os próximos anos, quais são as principais tendências que você acredita que vão moldar o setor de telecomunicações e infraestrutura digital no Brasil? Quando começou a consolidação no mercado de M&A, o que se falava? O mercado vai consolidar e as grandes operadoras, os grandes bancos vão ser os compradores finais desse mercado. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta para o futuro, seria que realmente isso vai acontecer. As Big Telcos vão vir às compras, já tem sinalizações disso no mercado, é público. Os grandes bancos, os grandes fundos, junto com essas Big Telcos, vão apoiar esse movimento. E as consolidações, elas não vão ser mais só por sinergia. Antes, eu tinha um provedor de 10 mil assinantes, o cara tinha um de 5, a gente vendia internet, eu vou lá e compro o cara, e aí eu arrumo uma casa, visando que no futuro um grande consolidador vai me comprar. Esse time passou. Então, o que a gente vai ver agora, e alguns movimentos já aconteceram, são grandes com grandes. Então, a gente tem vários casos aí, eu acho que o mais emblemático deles é a Vero com a Americanet, né, onde 2 grupos grandes se consolidaram, e isso vai virar praxe no mercado. E o que esses grupos estão vislumbrando? Cara, as operadoras, as Big Telcos, os grandes bancos, um dia vão me comprar. Logo, quando esses consolidadores vão olhar uma operação menor, eles não têm mais aquela consolidação somente por sinergia. Está virando uma consolidação extremamente seletiva. Eu não vou comprar um cara que está todo desestruturado e eu vou ter que trazer ele para dentro da minha estrutura e vou ter que ajustar tudo antes de fazer o próximo movimento, um IPO, qualquer evento de liquidez. Eu não tenho mais tempo para isso. Então, eu vou ter que ser muito seletivo em quem eu vou adquirir para eu fazer uma compra certa. Não tem mais chance de errar. Então, a tendência é, os grandes vão consolidar de maneira seletiva, os grandes vão se unir, as Big Telcos vão vir às compras e os provedores que não entenderem isso, que estiverem totalmente desorganizados, esses caras, eles não vão ter liquidez no mercado, não vai ter quem compre eles. Então, provavelmente, eles vão querer fazer movimentos juntando um cara desorganizado com outro cara desorganizado, e isso vai ser um grande problema e faz parte do jogo. Mas a tendência é, através dessa consolidação visando algo maior, a prioridade vai ser de quem está totalmente organizado. Porém, mesmo essa consolidação seletiva acontecendo, nós temos outro desafio. Não adianta eu comprar um cara extremamente organizado que está dentro do B2C e que ele não consegue aumentar ticket. Então, eu comprei, juntei um grupo, consolidei, estamos super organizados, tá? Mas um IPO, um evento de liquidez, o que o cara vai olhar? Vai olhar a saúde, a capacidade de gerar riqueza dessa operação. Então, como existe uma dificuldade do crescimento orgânico, existe esse desafio de ir para o mercado B2B, que nem todos os consolidadores estão preparados para isso, o que resta fazer? Saving. A busca por eficiência operacional, tanto dos pequenos, tanto dos médios, quanto dos grandes, é um caminho inevitável. Não tem como ficar no mercado de telecom da maneira como ele está hoje, com os desafios que ele está trazendo para os empresários, se tu não tiver focado em eficiência operacional. Então, o saving é a bola da vez. Vocês vão ouvir falar muito nesse termo. Os grandes já estão fazendo saving e a gente já vê esse movimento acontecendo nos pequenos e médios. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta de oportunidades, vai ter muito M&A, mas não qualquer M&A. Droander, se você tivesse que dar 2 conselhos para os empresários do setor, quais seriam? Vamos lá. Vou fugir do mais do mesmo, aquele papo de se organizem, façam isso, façam aquilo. Eu vou direto ao ponto. Olhar M&A
multissetor. Olhem crescimento inorgânico através de empresas complementares. Então, só porque tu é um provedor de internet, não significa que tem que comprar um provedor de internet. A tua dor não é atender o mercado B2B, cara, então começa a olhar uma empresa que seja um integrador. Compra empresas que estão aderentes com a tua necessidade. Por muito tempo, no setor de telecomunicações, a gente só comprava empresas iguais. Agora a gente vai ver uma onda de empresas de uma área comprando empresas de outra área. Então, vocês vão ver uma empresa de software comprando um provedor de internet, um provedor de internet comprando uma empresa de cibersegurança. Então, o conselho é, fiquem atentos a isso e olhem essas oportunidades, porque o mercado está cheio delas. E a segunda é terceirização. Então, o empresário brasileiro, ele tenta fazer tudo dentro de casa. E, às vezes, ele acha que está economizando, mas, na verdade, ele não está sendo eficiente. Ele poderia estar terceirizando. E aí, quando a gente olha os institutos IDC, Gartner, a galera de Stanford, de Harvard, o que os caras falam? Everything has a service. Ou seja, terceiriza tudo que dá, cara. Terceiriza o que não é teu core business. Nós, principalmente no setor de telecomunicações, nós não olhamos terceirização com bons olhos. Em compensação, talvez esse seja o segredo para que a gente continue crescendo e tenha uma melhora de eficiência operacional contratando uma empresa que só faz aquilo e vai fazer muito melhor do que a gente tem capacidade de fazer dentro de casa. Um exemplo é o SOC. Não tem profissionais de cibersegurança. Tu vai querer montar um SOC, tu acha que tu vai ter um bom SOC? Tu acha que tu vai conseguir reter esses talentos? Não vai. Então, pega e terceiriza uma empresa que faz isso. Então, olhar M&A no setor e olhar a terceirização, eu acho que é o conselho que eu daria nesse momento.